Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui com mais uma aula de matemática, agora sobre divisibilidade. Um assunto importante que às vezes você passa despercebido e você fica pensando, pô, como que eu vou simplificar uma fração, por exemplo? E você fica, pô, qual que é o MMC daquela fração? Ou qual que é o MDC dessas duas frações? Então, vou falar sobre alguns casos, você saber quando é divisível por 2, por 3, por 4 e assim vai, que são os principais usos que a gente tem aí na matemática, ou pelo menos onde a gente vê ensino fundamental e ensino médio. Os primeiros casos que eu vou trazer aqui são, por exemplo, quando que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 se ele termina por um número par. Vou colocar assim, para não confundir. Agora, pode parecer simples isso que eu passei, mas tem alguns casos que tem umas formas de resolver que são mais complicadinhas. E tem umas que eu acho que são muito bem boladas. Divisível por 3. Quando que um número é divisível por 3? Se a soma dos algarismos é múltiplos de 3. Por exemplo, soma por exemplo, um número 18, que é um número pequeno. Você concorda comigo que os algarismos de 18 é 1 mais 8? Isso dá 9. 9 é um múltiplo de 3. Logo, beleza, ele é um múltiplo de 3. É só você fazer isso com qualquer número e ver se ele dá na soma um múltiplo de 3. Agora vamos ver se um número ele é múltiplo por 4. Para um número ser múltiplo de 4, ele tem que terminar por 0 e 0, ou os dois últimos números por 4, que sejam divisíveis por 4. Múltiplos por 4. Exemplo: 1800, que termina com os dois zeros, ele é um múltiplo de 4. 4116, ele é um caso múltiplo de 4. Então, beleza. Próximo caso: múltiplos de 5. Para um número ser múltiplo de 5, ele basicamente tem que terminar por 0 ou 5. Qualquer número terminado por 0 ou 5 é múltiplo de 5. Por exemplo, 10, 15, 35, 2135, qualquer um. Múltiplos de 6. Eles têm que ser divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo. Múltiplo
de 2 e, não esqueça que tem que ter o e, 3. Ele tem que ser de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Sei lá, um exemplo... 36. Esse aí tá na tabela, tabuada do 6, é mais tranquilo. Mas ele pode ser dividido por 2? Pode. 36 dividido por 2, 18. 36 dividido por 3, 12. Logo, beleza. 36 é um múltiplo de 6. Pode pegar qualquer valor que seja múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. Divisível por 8. Ele tem que terminar por 0, 0 e 0. Ou ser divisível por 8. Não tem muito segredo. Eu acho que o mais importante mesmo é o 000. Algarismos divisíveis por 9. Vou pegar um exemplo aqui com 000. Vou pegar o 1000. 1000, se é divisível por 8, vamos ver, dividido por 2, 500. 2, 250 dividido por 2, sim, ele é 125 vezes 8, é 1000. Agora, divisível por 9. Os algarismos somados divisíveis por 9. Exemplo: 2871. Vamos lá. 2 mais 8 mais 7 mais 1. 1 mais 7, 8. Mais 8, 16. Mais 2, 18. Se você quiser fazer de novo, pode ser também. Mas você sabe já diretamente que 18 é múltiplo de 9. Mas se você somar os algarismos, vai ser 1 mais 8, que é igual a 9. Ele é múltiplo de 9. Agora, se ele é divisível por 10, acho que todo mundo sabe como faz essa. Ele só tem que terminar em 0. O caso de 11, eu vou fazer em outra folha, que ele é um pouco mais elaborado. 11. Bastante curioso, por sinal. Interessante. O 11, você precisa somar. Você soma os algarismos nas posições ímpares e acha um valor. Soma os algarismos nas posições pares e acha outro valor. Depois você subtrai um pelo outro. Por exemplo, o número 87.500
547. 49. Pronto, 49. Se você parar para olhar a posição de cada um, o 8 é a primeira posição, o 7 é a segunda, o 5 é a terceira, o 4 é a quarta e o 9 é a quinta. Agora, seguindo a regra aqui, somos algarismos nas posições ímpares. Então, na posição 1, 3 e 5 nesse caso. Então, é 8, 5 e 9. E as pares 7 mais 4. Isso dá 8 mais 5, 13. Mais 9, 22. 7 mais 4, 11. Subtrai os 22 de 11, dá 11. Então, esse número é múltiplo de 11. Interessante, né? É um caso diferente para você ver se ele é múltiplo. Restam só 3 casos. Se ele é múltiplo de 12, para ele ser múltiplo de 12, ele precisa ser divisível por 3 e 4. Lembrando que tem que ser os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, 720. Vamos parar para analisar aqui. Para ele ser divisível por 3, o que a gente fazia? A gente somava os algarismos, certo? Então, para ser por 3, ele é, vou colocar 1 por 3, 7 mais 2 mais 0. Isso dá 9. Ele é um múltiplo de 9. Então, beleza, ele é divisível por 3. Agora é divisível por 4. Você pega os dois últimos algarismos e analisa se ele é um múltiplo de 4. 20 é um múltiplo de 4. 5 vezes 4, 20. Beleza, ele é um múltiplo de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Então, 720 é um múltiplo de 12. Próximo caso. O número 15, se ele é múltiplo de 15, ele precisa ser divisível por 3 e 5. Eu não peguei nenhum exemplo. Vamos pensar um exemplo. 3 e 5. 45. Que é um número bem bonito, por sinal. Primeiro, se ele é múltiplo de 3, você tem que somar os algarismos. 4 mais 5, 9. Beleza. Ele é um múltiplo de 3. E para ser múltiplo de 5, ele precisa terminar por 0 ou 5. Ele não termina por 0, mas termina por 5. Então, beleza. Ele é um múltiplo de 3 e 5 é um múltiplo de 15. Agora, se ele é um múltiplo de 25, para ele ser um múltiplo de 25, é só ele terminar em 00, 25, 50 ou 75. É só isso que vocês precisam saber, principalmente dos casos de divisibilidade. Agora eu vou comentar um pouco sobre os números primos, que é importante saber de alguns detalhes. Vamos lá. Vou até mudar de cor aqui para não ficar uma folha inteira preta. Vou escrever de vermelho. Números primos. Olha, o que eu preciso saber dos números primos?
Primeiramente, o conceito de número primo é aquele número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Apenas isso. Então, que números que eu preciso pensar que são os números primos? Listando eles: 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. Números primos você precisa lembrar. Vamos lá. Divisíveis por 1 e eles mesmos. Apenas. Você pode... Vamos supor, eu quero saber como que eu sei que isso é um número primo. Primeiro, como saber? Não tem muito segredo. Primeira coisa, você vai tentando dividir aquele número por todos os números primos que você conhece. Você pega um número qualquer e vai dividindo ele por cada um deles, vê se você consegue dividir por algum deles. Se não conseguir, você deve primeiro ver se você dividindo ele por alguma coisa, se o resto for zero, ele não é primo. E se você tiver um número par, ele também não é primo. Você já pode chegar logo de cara. Se não, ele é um número primo. Como saber? Divida pelos primos. Verifique se tem resto zero. E veja se ele não é um número par, porque nenhum número só tem o 2. O 2 é o único número par que é primo. E verifique se é par. Diferente do 2. Se for, se tem resto zero, ele não é primo. Se ele for um número par, sem ser o 2, ele também não é primo. Fora isso, eu acho que os principais para você saber são esses aqui. Mas às vezes aparece o 17, o 19 e assim vai. Números que são só divisíveis por 1 e por eles mesmos. Aí entra um conceito interessante, a fatoração. O que é a fatoração? Fatoração é a decomposição em produto de números primos. Você vai fazer com que um número, você vai simplificar aquele número montando uma multiplicação de números primos. Vamos ver. Por exemplo, o número 630. Fatoração, você traça aqui do lado e vai dividindo pelo menor número primo que você puder. 630 é divisível por 2? É. Então, 315. Que número que ele é divisível agora? Por 3. Não é por 2, então tenta o 3. É. 105. É por 3 de novo? É. É por 3? Não. É por 5? É. Então, 5. E o 7 é ele mesmo. Resto 1. Esses valores aqui são os divisores primos.
Talvez você nunca tenha notado que quando você fatorava um número, você simplificava para só números primos, não é verdade? Aposto que algum de vocês aí nunca reparou isso. Mas, por exemplo, agora você sabe que eles aparecem. O 2 aparece uma vez, multiplicando 3 por 3, por 5 e por 7. Agora, você tem que... Vamos ver quais são os divisores. Deixa eu só escrever a definição da fatoração. Decomposição um produto de números primos. Agora, vamos pensar quais são os divisores de um número. Por exemplo, você pega o número 30 e eu te pergunto, quais são os números que você pode dividir o 30? Quais são os números possíveis? Vamos lá. Primeira coisa, a gente faz que nem a gente fez antes. O menor número primo dividido por 30, 2. Menor, 3. 3 dividido por 15. Melhor, 15 dividido por 3, 5. 5, 1. Esses são os três valores que a gente achou, os divisores primos, do caso do 30. Agora eu quero saber quais são os múltiplos. Como que eu vou saber quais são os divisores de 30? É só você multiplicar esses três aqui, ou os resultados que você tiver, entre si. No caso, 2 vezes 3, 3 vezes 5, 2 vezes 5, 6, 15, 10. Você você multiplica esses valores entre si e acha todos os valores possíveis. Então, os valores que são divisíveis são 2, 3, 5, 6. Tem um 1 também, né? Não posso esquecer do 1. 1, 2, 3, 5, 6, 10 e 15. Esses são os valores possíveis do 30. E por último, eu vou falar um pouco sobre MMC e MDC. Uma questão importante de se ver e que deixa muita gente confusa. Vou pegar com a cor azul aqui agora. Por exemplo, MMC e MDC. MMC, mínimo, múltiplo, comum. MDC, máximo, divisor comum. Nos dois casos, quando você analisar par a par um número, dois números ou mais, você vai ter que achar, no caso do MMC, o menor número múltiplo que eles têm em comum e, no caso divisor, o maior divisor deles em comum. Parece óbvio, mas é sempre bom lembrar essa parte conceitual. Por exemplo, eu vou fazer uma fatoração simultânea. Ale, o que é isso? A fatoração simultânea nada mais é do que você fazer
uma fatoração para dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, 28 e 36. Ou vamos pegar o menor primo, 2. É divisível por 28 e também por 36. Então você divide. 14, 18. É divisível por 2 de novo? É. Então divide os 2 de novo por 2. Agora, você vê que não tem nenhum que os dois estão em comum. Então, vamos, por exemplo, o 9. Divide por 3. O 7 se mantém e o 9 fica 3. Agora, eu divido o 3 de novo. Fica 1. E agora eu divido por último o 7 para terminar com 1, 1 aqui. Você tem que fazer até chegar num 1, 1. Agora você sabe quais são os múltiplos, mas deixa sempre marcado, grifado, quais são os que você pode, os que você dividiu os dois simultaneamente. Agora que você já sabe que o 2, no caso aqui, esses dois 2 aqui, são os valores que eles foram divididos simultaneamente, a partir deles você vai achar o MDC. O MDC desse cara aqui vai ser o 2 vezes 2, que é o 4. 4 é o maior divisor comum entre esses dois. Se você pegar o maior valor que você consegue dividir os dois ao mesmo tempo que eles deem números naturais é o 4. E agora o mesmo exemplo. Qual é o MMC desses dois? Um mínimo múltiplo comum. Que é bem simples também. É só você somar as vezes que você dividiu aqui por números primos, você soma não, você multiplica todas as vezes que você teve que dividir. Então fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Isso dá 252. O menor valor que você vai achar aqui na tabuada dos dois que vai estar correspondendo é o 252. A partir do momento que você começa a multiplicar o 28 por 2, 3, 4, o menor número que você vai encontrar, que os dois vão estar na tabela, é o 252. Bom, o que eu ia falar para vocês hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido esclarecedor aí. E que se você não conhece o canal, seja bem-vindo a exatamente isso. Espero que se você gostou do vídeo, dá um gostei aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí para receber todas as nossas atualizações, receber nossos vídeos novos aí toda semana de física e matemática. E espero que você também se inscreva, curta lá a página do Facebook e exatamente isso. Obrigado pela atenção, valeu!